Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação no livro dos Salmos, capítulo 30. Vamos ler todo este capítulo. Meus irmãos, há muitos anos, não posso precisar quando foi, mas eu meditei usando o versículo 5 deste capítulo. Eu vou repetir este versículo. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com os irmãos sobre este assunto, favores de Deus. Aqui está dizendo, o seu favor dura a vida inteira. Favores de Deus. Este é o assunto de hoje. Eu fiquei meditando, voltado para isto, e fiquei pensando nesta verdade. Se aqui entre nós é tão bom receber um favor, né? Eu precisei de fulano, eu precisei de fulana. Ela me fez um favor tão grande. Favor é benefício. Favor é graça. Favor é bem. Me fez um bem. E quando nós pensamos em favores de Deus, já imaginaram? Se entre nós é tão bom, é tão edificante, e quando nós começamos a pensar nesse Deus que é cheio de favores, na Bíblia nós temos alguns exemplos que chamam muito a nossa atenção. Por exemplo, eu citaria Samuel, e eu me voltei para este versículo nesta semana, quando no registro sagrado, lá no primeiro livro de Samuel, diz assim, Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor. Eu fiquei pensando nisto, a pessoa crescer no favor do Senhor. Deus está sempre apresentando seus favores, seus benefícios. Quando Salomão foi ungido rei, no lugar de Davi, seu pai, Deus apareceu para ele naquela noite e disse assim, pede-me o que queres que eu te faça. Não era Deus se apresentando, dizendo assim, olha, qual o favor que você está querendo de mim? Qual o favor? Qual a graça? Qual o benefício que você está requerendo? Abram, por gentileza, em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler aqui um versículo, aliás, eu quero que toda a igreja leia comigo, que é muito tocante. Gálatas 1. Todos acharam? É o versículo 10. Vamos ler? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Notaram o início do versículo? Procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu sei que nós precisamos de favores uns dos outros. Não vamos negar isso jamais. Somos as criaturas mais dependentes do mundo.
O ser humano é a criatura mais dependente que existe. Nem os animais não são tão dependentes como nós. Mas o Paulo, dentro daquele contexto, ele estava dizendo, eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Ele estava dizendo, eu preciso do favor de Deus. Eu preciso do favor de Deus. Eu necessito do favor de Deus. Agora, irmãos, separando aqui em algumas partes a nossa meditação, já sabemos o assunto sobre favores de Deus, já sabemos o quanto dependemos dele, o quanto pessoas do passado receberam. Então pensem comigo, em primeiro lugar, qual é a duração dos favores de Deus neste mundo? Alguém repita aí no Salmo 30, o versículo 5. Alguém pode ler. Salmo 30, versículo 5. Isto é maravilhoso, meus irmãos. O Davi estava passando por uma situação difícil. Ele, como homem, como ser humano, ele disse a Deus, ou sobre Deus. Aqui ele não disse a Deus, ele disse sobre Deus. O seu favor, se ele estivesse dizendo a Deus, ele diria assim, o teu favor, mas é o seu. O seu favor, o favor de Deus, dura a vida inteira. Então, dona Marley, que a senhora que leu aí, o favor de Deus aqui no mundo, ele dura enquanto as pessoas viverem. Não é bonito isso? Pode estar acontecendo uma tragédia em tal lugar, outra tragédia naquele lugar, mas isto não anula, não cancela os favores de Deus. Os favores dele estão sempre presentes. Enquanto a pessoa estiver no mundo, seja ela crente ou não crente, seja ela da igreja que for, ou de nenhuma igreja, a vida da pessoa está repleta de favores de Deus. Vamos sair daqui com isto na nossa mente. A minha vida está repleta de favores de Deus. Ele está dizendo, o seu favor, o Davi dizendo, o seu favor dura a vida inteira, inteira. Meus irmãos, o versículo 1 deste salmo diz assim, eu te exaltarei, ó Deus, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Tu me livraste. Quantas vezes Deus já livrou meu irmão, a minha irmã? Quantas vezes? Eu não saberia contar o número de vezes que eu recebi livramento. Eu tenho certeza que cada um aqui diria a mesma coisa. Os favores dele nos nossos livramentos. O versículo 2 diz, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro. E o que mais? E tu me saraste, e tu me saraste. Não é isso que tem acontecido? Às vezes a gente fica numa situação que vem assim a nossa mente, desta eu não saio. Já aconteceu isso com os irmãos? Desta eu não saio. Hoje é até comum a pessoa usar esta expressão, né? Estou no fundo do poço. Desta eu não saio. Estou num beco sem saída. O salmista está dizendo que ele clamou por socorro. E Deus providenciou a solução. Versículo 5, a parte final dele, diz assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes a gente vai dormir, a gente tem até dificuldade em conciliar o sono.
aquilo que está fervendo na nossa mente, aquele problema, aquela tristeza, aquela angústia, aquilo que nós precisamos ter uma saída. Lágrimas banham o nosso rosto e molham o nosso travesseiro. Mas pela manhã, pronto, parece que já mudou tudo. Parece que já transformou tudo. Então, à noite vem o choro, de manhã vem a alegria. E assim vamos vivendo os nossos dias aqui neste mundo, meus irmãos. O apóstolo Paulo chegou a afirmar na carta aos Coríntios que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Olhem bem, os favores de Deus, os favores de Deus. Vou conversar com um irmão, com uma irmã, que teve as suas lutas no trabalho, hoje já encerrou, já é um aposentado, uma aposentada, e dizendo, eu não sei como eu cheguei onde cheguei, eu não sei como, parecia... O Álvaro, me permita usar o seu nome. O Álvaro já me falou várias vezes, e isto me edifica. Ele falou quando criança, a saúde era muito debilitada, né? Então ele já me falou várias vezes das suas debilidades físicas. Mas Deus foi, passa um ano, passa outro ano, passa outro ano, Deus foi sustentando. Foi sustentando os favores dele na vida do amado irmão, os favores dele na minha vida, na vida de cada um de nós. E não é só, vou repetir, não é só de cristãos, é na vida de não cristãos. É impressionante isto, meus irmãos. Cada um olhe para si e diga se não pensa como eu já pensei muitas vezes. Ah, se eu fosse Deus. Já pensaram isso, não? Diante de um problema, diante de um governo corrupto, diante de uma situação terrível. Nunca pensaram nisso? Será que é só eu? Ah, se eu fosse Deus. Ah, se eu fosse Deus. Ainda bem que não somos, né? A gente ia cometer erro cada vez mais grave. Cada vez mais grave. Ele é tolerante. Ele é paciente, ele é clemente. Ele dispensa um favor hoje, está pronto a dispensar o outro mais tarde, amanhã, e assim durante a nossa vida. Os favores do Senhor, eles duram a vida inteira, inteira. Meus irmãos, voltem um pouquinho no Salmo 23. Alguém leia o versículo 6. Salmo 23, o último versículo, bem alto. Olhem só, Dona Cleusa está dizendo que a bondade e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, por enquanto, nessa nossa palavra, a bondade, os favores, vão até o momento da nossa morte. Está certo? Eu disse por enquanto. Até o momento da nossa morte. Todos os dias da minha vida, a bondade do Senhor, os favores do Senhor, a graça, os benefícios do Senhor nosso Deus. Eu gosto muito daquela expressão de Davi, o escritor deste salmo. Davi, certa vez, como se eu fosse homem ilustre. Oh, meu Deus, me trataste como se eu fosse homem ilustre. Passando para o feminino, me trataste como se eu fosse uma mulher ilustre. Irmãos, quando a gente olha, me perdoe a expressão, mas a porcaria que nós somos, é muito forte essa expressão, né? Mas a porcaria que nós somos, por causa do pecado, e Deus nos tratando como se fôssemos ilustres. Imaginem bem, que Deus é esse?
posso dizer isto de sã consciência, fazendo coro com a voz de Davi. Me trataste, Senhor, como se eu fosse ilustre, como se eu fosse importante. Eu conheço a minha miserabilidade, e o Senhor nos trata como se fôssemos pessoas ilustres. Isso por causa do favor dele, do favor, dos benefícios dele para com cada um de nós. Os favores de Deus duram a vida inteira. As pessoas podem passar pelas piores situações, mas sempre deveremos afirmar: os favores do Senhor duram a vida inteira. A vida inteira. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, pensemos no maior favor de Deus e na sua duração. Já vimos nesse versículo 5 que o favor de Deus dura a vida inteira, pensando neste plano, na nossa vida aqui no mundo. Quando eu entro nos cemitérios, eu não sou pessoa curiosa, não. Eu acho que não, né, Cleide? Acho que eu não sou curioso, não. Mas eu tenho a curiosidade no cemitério, de ficar olhando. Muitos túmulos têm a foto da pessoa que foi sepultada ali, o seu corpo. E aí eu olho a data, o dia do nascimento e o dia da morte. Não é assim? Que é comum? O dia que nasceu e o dia que morreu. O dia que nasceu e o dia que morreu. Desde o dia em que nasceu até o dia que morreu, os favores de Deus estiveram presentes. Estiveram presentes. Das mais diversas formas. Mas, em segundo lugar, que nós estamos agora iniciando, o maior favor de Deus e a duração. A duração. Observem aí, meus irmãos, no versículo 4, Salmo 30. Ele diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graças ao seu santo nome. Eu quero só pegar esta palavra santos, santos, santos. Vós que sois seus santos, nem todos são santos. Há aqueles que são santos de Deus, e não precisaria dar maiores explicações aqui. São aqueles que foram regenerados, que o sacrifício de Jesus atingiu seus corações, suas vidas. Estes são santos. Então, o maior favor de Deus é fazer de uma pessoa santa, separada do mundo para Deus. Aí cada um aqui pode dizer de si próprio: será que eu faço parte desse grupo? Eu sou separado do mundo para Deus? Se sou, então sou santo. Então ele já fez de mim um santo. O sangue de Jesus Cristo já operou desta maneira. E meus irmãos, se o maior favor de Deus, nós falamos sobre favores aqui, se o maior favor de Deus é a nossa salvação, é a nossa colocação nesta posição de santos, quanto tempo dura esse maior favor de Deus? Não tem fim. Outro termina aqui. Os favores de Deus aqui nesta vida termina com a sepultura. Agora, aqueles que receberam, além desses favores, o maior favor, que é a salvação, é a vida de santo. Esses são pessoas que receberão os favores de Deus de maneira interminável, pelos séculos dos séculos. Não haverá um ponto final. Os outros tiveram e têm o seu ponto final, que é o túmulo. Os que receberam o maior favor, esses continuarão sendo favorecidos por Deus para toda a eternidade. Já imaginaram uma coisa dessa? Eu poder dizer que eu recebo favores de Deus
durante todos esses meus anos e receberei até o meu último dia de respiração, mas continuarei recebendo. Mesmo com o corpo lá no pó, continuarei recebendo com a minha vida ao lado do Deus eterno. Imaginem bem, meus irmãos, o que isto significa para cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os favores de Deus eternamente. Abram em João capítulo 10. João 10. Quem achar, leia bem alto o versículo 28. João 10, 28. Olha que preciosidade. Eu estou insistindo neste ponto porque nós, como cristãos, como santos, muitas vezes passamos a viver uma vida rotineira, costumeira. Nós não saboreamos com este paladar divino a preciosidade de uma salvação. Quando o Senhor Jesus disse, né? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais. Perecer não vai fazer parte do nosso vocabulário, jamais perecerão. Viveremos com Ele para sempre, receberemos os seus favores durante toda a eternidade. Jesus disse, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, meus prezados irmãos, o maior favor de Deus é a salvação. E a durabilidade dessa salvação não tem fim, não tem fim. Os favores de Deus para as pessoas comuns têm tempo limitado. Os favores de Deus para aqueles que são seus santos não têm validade limitada, não tem tempo prescrito, porque vão permanecer para sempre, pelos séculos dos séculos. Mas vamos passar para uma terceira parte e última. Até aqui já deu para nós entendermos. Quando diz o seu favor dura a vida inteira. Para os cristãos verdadeiros, dura a vida inteira e mais, e mais. Aí não termina nunca. Para os outros, terminou aqui. Terminou aqui. Aí deixa de haver favor de Deus. Depois que falece, não vai receber mais favores de Deus. Mas, prezados irmãos, como deveria ser a vida de quem já alcançou o maior favor de Deus, aqui neste mundo? Esta é a nossa terceira e última parte. Como deveria ser a vida de quem já alcançou o maior favor de Deus? Isso é um assunto muito repetido aqui, na escola dominical, nos cultos, nos estudos, né? Nas conversas, sobre vida cristã, comportamento de cada filho de Deus, onde ele estiver, como deveria ser esta vida que já alcançou o maior favor de Deus. Eu não posso esquecer que eu já alcancei o maior favor. O meu irmão, a minha irmã, nós não podemos nos esquecer de que já alcançamos o maior favor. E o que Ele espera de nós? O que Ele requer de nós? Dentro desta nossa categoria agora. Voltem ao versículo 1, Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei. Versículo 12. Para que o meu espírito te cante louvores
e não se cale. Versículo 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Estão vendo, meus irmãos, o sentimento que havia no coração de Davi diante desta verdade? Parafraseando isto aqui, eu creio que Davi estava dizendo: Senhor, eu não vou deixar nunca de salmodiar o teu nome. Eu não vou deixar nunca de exaltar o teu nome. Eu não vou deixar nunca de testemunhar dos teus feitos. Para mim, ele estava dizendo isto, nesta linha aí. Eu não vou deixar. Eu me comprometo de viver esta vida de adoração, de louvor, de glorificação do teu santíssimo nome. Eu me comprometo a viver assim, em toda e qualquer situação e circunstância da minha vida. Eu não posso deixar. Vejam no Salmo 86. Alguém leia o versículo 17, o último versículo. Observem bem, meus irmãos, o mesmo Davi, ele está dizendo aí, dona Cleusa, a Deus, mostra-me um sinal do teu favor. Para quê? Com que objetivo? Para que o vejam. Eu quero que as pessoas vejam sinais do favor de Deus na minha vida. É isso que ele está dizendo. Eu quero que os meus parentes, os meus familiares, os meus vizinhos, eu quero que todos vejam sinais do teu favor na minha vida. Já imaginaram uma coisa dessa? Davi tinha consciência de que a sua vida estava repleta de favores de Deus. Ele não duvidava nem um pouquinho disto, mas ele queria que os outros também enxergassem. Porque quando alguém enxerga favores de Deus na nossa vida, esse alguém, com certeza, desejará algo que nós temos, o caráter que nós temos, a seriedade que nós temos na vida cristã, o posicionamento de santos que nós possuímos. Essa pessoa vai perceber. Nós diremos sempre: isso é favor de Deus, isso é favor de Deus. Olha como é que você está agora, você é uma nova pessoa, é favor de Deus. Eu quero que as pessoas tomem conhecimento disto. É isso que Davi estava nos dizendo neste Salmo 86. Meus prezados irmãos, se temos plena convicção de que já alcançamos o maior favor de Deus, que é a nossa redenção, e de que este favor não terminará nunca, Jesus deu e está dado, nós permaneceremos com este favor pelos séculos dos séculos. Mas que nós, que estamos rodeados de pessoas dos mais diversos comportamentos, é dentro de casa, é fora, no trabalho, é na rua, que possamos fazer com que Deus fale ao coração deles: olha, ele é diferente porque eu o favoreço, ela é diferente porque eu a favoreço, há favores meus nesta vida. Como que Deus dizendo: e você também não quer? Você não deseja? As pessoas passam a nos observar desta maneira. Meus prezados irmãos, deixemos este recinto daqui a pouco pensando nisto. Os favores de Deus, eles duram a vida inteira. Aqui, o maior favor dele vai transpor os umbrais da eternidade. Eles continuarão para sempre. E nós precisamos dar provas disto enquanto nós aqui estivermos. Depois, lá na eternidade,
Nenhum não crente vai nos observar. Nós não teremos os vizinhos que temos hoje, os familiares incrédulos que temos hoje. Lá não os teremos. Lá é uma só família, a família dos redimidos, dos salvos, dos santos. Então é aqui que está a oportunidade de nós testemunharmos. Deus nos abençoe.